E aí, galera do YouTube, tranquilo? Tudo bem com vocês? Teacher Dalmi here with you one more time. Teacher Dalmi aqui com vocês mais uma vez, alright? E hoje nós temos o que para nossa aula? Continuação de ontem. Ontem foi o que? Verbos anômalos, não foi? Verbos modais ou anômalos, tá? Ontem eu ensinei o uso de can e may, certo? Então hoje eu vou ensinar mais dois, vai ser might e must. Os verbos anômalos ou modais, eu expliquei na aula passada que são verbos diferentes. Tudo que é anômalo é diferente, ele foge à regra normal. Então esses verbos não são verbos tidos como normais, tá? Eles são anômalos, ou seja, são verbos diferentes, são verbos que eles trabalham de uma forma diferente dos outros verbos comuns. Tá? Então, por isso são verbos modais ou anômalos. E quais são eles? Vamos lá. Number 1, can. Number 2, may. Number 3, might. Number 4, must. Number 5, could. Number 6, shall. Number 7, will. Number 8, should. Number 9, ought to. E number 10, would, tá? Então são esses 10 verbos que são modais ou anômalos. Nós começamos ontem com o can e o may, e hoje eu vou continuar com o might e o must, mais dois, ok? Vamos começar então? Vamos lá. Ok, galera, então vamos lá. O verbo might, ontem eu expliquei sobre o can e o may, tá? Então aquela explicação do geral é como todos esses 10 verbos funcionam. Então a explicação que eu dei lá na aula passada sobre o can e o may, vale para todos esses verbos, tá? O uso deles é tudo igual, tá? Então, o might, ele significa o quê? Poder também, tá? De possibilidade, tá? Might, possibilidade. E o must, ele significa dever, ele tem mais a atuação de obrigação, uma coisa que tem que ser feita, tá? Dever. Então, qual é o exemplo? Olha aqui, com might. It might be sunny tomorrow. It might be sunny tomorrow. Ó, poder. Pode fazer sol amanhã. Pode ser um dia de sol amanhã. Sunny day é um dia ensolarado, né? Então, it may be sunny. Então, pode fazer sol amanhã, tá? Esse poder é uma possibilidade. It might, tá? Então, há uma possibilidade, você viu o tempo, como é que tá, aí você falou assim, hoje tá assim, realmente claro e tal, tá sem nuvens, então, possivelmente amanhã também vai ser um dia de sol. Aí você usa isso. It might be sunny tomorrow. It might be sunny tomorrow, tá? Muito bem, então, esse pode ser um dia de sol amanhã, só lembrando a vocês do que eu expliquei ontem, na aula de ontem, que o might também, por ser um verbo modal ou anômalo, ele é usado da mesma forma do can e do que eu ensinei ontem, foi o can e o may, né? Então é da mesma forma. Como é que eu estou dizendo aqui? É o seguinte, olha só. It é um pronome neutro, terceira pessoa do singular, certo? Muito bem. Quando você usa esse pronome, o verbo seguinte, ele tem que ser flexionado, certo? Aí eu pergunto, da aula de ontem, os verbos modais e anômalos, eles são flexionados? Não são. Lembra da aula de ontem? Você não flexiona verbos anômalos, ok? Então, se fosse um verbo qualquer aqui, ele teria que ser flexionado. A flexão é o quê? Geralmente um Szinho, tá? A maioria dos verbos, um Szinho. Então, esse aqui não tem. Então, it might, terceira pessoa, e o verbo continua. It might. Não mudou nada, tá? E outra coisa. Esse aqui é um verbo, né? Esse aqui é outro verbo. Geralmente, quando você tem dois verbos, você coloca o tozinho, né? No might, nos verbos anômalos, você não usa o to, tá? Nem antes, nem depois, você não usa o to, tá bom? Então, o uso dele é o mesmo do can e o mesmo do may, tá? Então, it might be sunny tomorrow. Vamos para o exemplo agora do must.
tá? O must já é outro uso, é dever, tá? Então, olha só. You must pay your bills. You must pay your bills. Isso quer dizer o quê? Você tem que pagar suas contas. Esse ter que pagar é o dever. Você deve pagar, tá? Você deve pagar suas contas. Então, você pode traduzir como você deve pagar suas contas, ou você pode traduzir também como você tem que pagar suas contas, tá? Bills é conta. Então, you must pay your bills é uma obrigação. Então, você usa o must quando você quer passar o sentido de obrigação. Você tem que fazer, tá? Muito bem. Novamente, só enfatizando que o must também está aqui, igual o might, e não é flexionado, tá? O must não tem flexão por ser um verbo anômalo. Então, independente, eu usei aqui o you. Tudo bem que com o you, qualquer verbo aqui não seria flexionado, porque you é a segunda pessoa. E a segunda pessoa não tem flexão. A flexão só ocorre na terceira pessoa. Mas, mesmo que eu usasse uma terceira pessoa aqui, em vez de eu dizer eu tenho que pagar ou você tem que pagar, vou usar ela, tá? Então, vou usar ela. She. Se eu usei she, é terceira pessoa do singular, esse verbo seguinte, no presente, que é o caso aqui, ele deveria ser flexionado, certo? Mas não está flexionado, porque não flexiona verbo anômalo, tá? Então, você diria a mesma coisa. She must pay. Só o pronome aqui que vai mudar, porque como eu tinha you aqui, ó, vou explicar aqui, ó. Essa aula eu já dei, né? De pronomes pessoais, pronomes possessivos, entendeu? Então, já foi dada lá atrás. Aí, vocês têm que voltar a assistir a aula que eu dei sobre pronomes possessivos, tá? Esse pronome, ele está concordando com o sujeito, certo? Então, por isso que eu falei, you must pay your bills. Então, você tem que pagar as suas contas, tá? Então, esses suas contas, ele tá aqui em agreement, tá? Concordando com o sujeito, tá? Se eu mudar o sujeito para she, continuo usando o mesmo verbo, só que aí, esse possessivo, ele vai ter que mudar. Por quê? Tem que haver uma concordância, né, com o sujeito. E essa concordância nominal aqui, concordância com o sujeito, eu vou ter que mudar esse pronome para usar qual? She must pay o quê? Her bills, certo? Isso aqui eu já expliquei na aula passada, na aula anterior, acho que umas 2 aulas anteriores aí, sobre os pronomes possessivos, tá? Então, quem não assistiu, assiste lá para entender por que aqui é her e não é hers, tá? Por que é um adjetivo e não possessivo, tá? Muito bem. Então, she must pay her bills. Isso aqui é um R, viu, gente? Não parece, mas é um R. Então, she must pay her bills. Ela tem que pagar as suas contas, ou seja, as contas dela, tá? Então, eu só coloquei esse exemplo para vocês verem mais uma vez, para enfatizar mais uma vez, que o must não flexiona. Então, she must, estava aqui you must. Se eu colocar I, vai ser I must. Então, todos os pronomes, I, you, he, she, it, we, you, they, todos eles você pode usar aqui, tá? Com o must ou com o might, com qualquer verbo anômalo que não vai flexionar, tá bom? Então, she must pay her bills. Ela tem que pagar as contas dela. Ok? Tá claro? Tá entendido? Bom, nós vamos terminar aqui hoje. Então, foram aí mais 2 verbos anômalos, tá? Amanhã, como amanhã é quinta-feira, eu vou dar aula de correção, vou corrigir erros, tá? Na sexta é aula externa, vou mostrar as curiosidades. Então, na próxima semana, na próxima segunda, eu vou continuar então com os verbos anômalos. Até terminar, são 10, tá? Vou fazendo de 2 em 2, ok? Se surgiu dúvidas, você pode fazer 2 coisas, tá? Assiste essa aula de novo, para ver se você consegue entender. E assiste a aula anterior a essa, porque ela foi mais longa, porque eu introduzi os verbos anômalos, tá? Então foi uma aula mais longa, eu expliquei com mais detalhes, tá? Agora eu vou explicar menos, por quê? Porque o geral já foi explicado com os primeiros 2 verbos. Porque tudo que eu expliquei lá vale para os outros verbos. Então esses aqui eu vou explicar o significado deles, né?
e dar um exemplo para vocês entenderem. Só isso. Os outros também, vou pegar de 2 em 2 por dia e vou explicar o significado e o uso, ok? Para não ficar uma aula muito longa, tá bom? Então, se não entenderam, assista essa aula de novo e assistam a aula que eu comecei com os verbos anômalos, tá bom? Bom, galera, então, a aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe como é que é, né? Se inscreva no canal, dá o seu like, acione o sininho e não esqueçam, compartilhe o vídeo com os seus amigos, tá? Mais uma vez, galera ainda perguntando, eu estou perdido, estou assistindo o vídeo número 30, eu queria assistir o primeiro. Gente, clica no playlist. O playlist ele vai te dar todas as aulas, desde a primeira, tá? Que foi o ABC, desde a primeira até a de hoje, que é a última, tá bom? Então, I'll see you tomorrow. Have a nice one. Bye.